Vamos abrir nossas Bíblias no Salmos de número 127. Somente o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Amém? Deus, Ele quer nos ensinar nessa noite. Eu costumo sempre a falar de aprendizado, de ensinamento de Deus, porque cada palavra que nós recebemos do Senhor, muitas das vezes nós de repente não aprendemos antes, mas Deus nos dá a oportunidade de a gente aprender. E quando o Senhor Ele fala aqui para mim e para você que se o Senhor não edificar a sua casa, não adianta você tentar trabalhar para edificar a sua casa sozinha, que você não vai conseguir. Não sou eu que estou falando, mas é o próprio Senhor revelando a sua palavra através do salmista. E Ele nos ensina que a nossa família, que é a primeira instituição, primeiro ministério, primeira instituição constituída por Deus, ela tem que vir de uma forma que nós venhamos a entender. A edificação da nossa casa, a edificação da nossa família, a edificação da nossa fé, a edificação da nossa vida, ela tem que ser de uma constância. E se você não entender que se Deus não estiver no meio do teu negócio, não funciona. Infelizmente é dessa forma, E eu costumo, hoje nessa tarde eu estava meditando e o Senhor me mostrou que a nossa vida e a nossa família, ela pode ser comparada a uma estrada. Imagina uma estrada onde é feita toda a manutenção todo dia. Aonde apresenta o primeiro buraco, aí o responsável pelaquela estrada vem com a sua equipe e ele restaura aquele buraco, ele vai ali e restaura. Aquela primeira lâmpada que se queima, lá vem a equipe, vai lá e troca aquela lâmpada. Quando ele percebe que a pintura já está ficando sem visibilidade, ele vai lá e faz a pintura. Assim é na nossa vida também. Assim é dentro da nossa família também. Assim é dentro da nossa casa também. Nós temos que entender que a nossa vida precisa de manutenção. A estrada precisa de manutenção. A nossa família precisa de manutenção. Agora vamos analisar. Qual seria o custo de uma manutenção diária? Aquela estrada, ela tem uma manutenção diária. Certamente, aquela manutenção diária vai se custar bem menor do que uma manutenção emergencial. Vamos observar uma estrada onde a gente vê que essa estrada já está cheia de buracos, já não tem mais iluminação. Deus me mostrou aqui o arco metropolitano, que tem pouco tempo, e já está ali com todas as iluminações já caídas, já roubaram, já destruíram, já está totalmente sem iluminação. Aí você começa a reparar uma estrada dessa, onde a manutenção deveria ser diariamente. Só que, pelas circunstâncias, vão se deixando essa manutenção de não ser feita. Já não tem mais iluminação, já não tem apenas mais um buraco ou dois buracos, mas já está com uma varredura bem grande. O mato em volta da estrada já não está mais aparado, o mato já está bem alto. A pintura, para que o motorista, quando ele venha dirigir ali, já não tem mais visibilidade. As placas de sinalizações, muita gente já passou, já deram tiro em cima, ou de repente um carro bateu, aquela caiu. As sinalizações já não tem mais finalidade, porque não tem.
Aí precisa fazer uma obra emergencial. Uma obra no qual o custo será bem maior. Aí é feito um custo. É feito toda essa manutenção. E uma manutenção diária, quando você conclui naquele dia, ela já está pronta, amém? Agora uma manutenção emergencial, aonde tudo já estava destruído. Ela precisa de quê? De mais recursos financeiros para ser realizado. Ela precisa de mais tempo para que aquela obra emergencial seja concretizada naquela estrada. E exatamente a nossa vida. Exatamente igual na nossa família. Exatamente igual na nossa vida espiritual. O nosso cuidado ele tem que ser diário. Se você tem uma manutenção diária na sua família, a sua família sempre vai estar ok. Existiu o primeiro conflito, que seria o primeiro buraco, você foi lá e tapou o buraco, você foi lá e resolveu aquele problema. Manutenção diária, vida de oração, vida de busca da palavra de Deus, vida de jejum, vida de santificação diária. Hoje é culto da família. E nós temos que entender que nós precisamos estar firmes, nós. Às vezes vai ter pessoas aqui que falam assim, pastor, somente eu na minha casa estou servindo ao Senhor. Mas fique tranquilo, que quando você entender que a sua vida é uma estrada, e quando você tem a tua manutenção diária, quando você começar a buscar, quando você começar a orar, quando você começar a ler a palavra de Deus, quando você começar a se fortalecer, as pessoas que estão ao teu redor, elas vão te olhar de uma forma diferente. Pastor, mas o meu casamento já está totalmente destruído. A minha família já totalmente destruída. A minha vida espiritual já está totalmente destruída. Eu acho que eu não sirvo mais, eu acho que não tem mais jeito. Já foi ministrado aqui. A primeira ministração foi sobre isso. O leproso, em um determinado tempo da vida dele, ele de repente também não acreditava que ele poderia ser curado. De repente você está pensando que vai ser difícil para você, que você não tem força para caminhar, que você não tem força para andar na presença de Deus. Sabe o que Deus tem ministrado no meu coração? Existem muitas pessoas que aceitam Jesus hoje e saem da presença amanhã. Aceita Jesus depois da manhã e sai da presença daqui a uma semana. As pessoas já olham para você de uma forma e falam assim, ei, não vai aguentar. Já não tem mais jeito, isso já virou modinha. Mês que vem, já está saindo da presença de novo, já está fazendo tudo o que fazia. Mas deixa eu falar algo de Deus para a sua vida nessa noite. A sua estrada da sua vida, de repente, está cheia de buracos. Mas nós temos que entender que a manutenção emergencial na nossa vida, ela vai acontecer, porque nós servimos um Deus que tudo pode fazer. Quando nós chegamos até Ele, como já foi ministrada, quando nós nos prostramos, nós nos adoramos e falamos assim, Senhor, se Tu quiseres. E Deus, Ele fala o quê? Que Ele deu o Seu Filho, não para que nós venhamos a perecer, mas para que nós venhamos ter a vida eterna. O propósito de Deus na minha vida e na sua vida é para que nós venhamos alcançar o objetivo final, que é a nossa eternidade com Ele no céu. E quando a gente entender isso, a gente vai entender que Ele pode mudar tudo na nossa vida. Nós queremos colocar a culpa em todo mundo.
Nós queremos colocar a culpa na igreja, nós queremos colocar a culpa no marido, a culpa na esposa, a culpa no filho, a culpa no pai, a culpa na mãe, porque nós não conseguimos caminhar com Jesus. Nós queremos colocar a culpa nos amigos, nós queremos colocar a culpa em qualquer pessoa para caminhar com Deus. Mas deixa eu falar algo de Deus para a sua vida. Assume que a culpa é tua. Assuma que a culpa é minha. Assuma a culpa. Reconheça as suas fraquezas. Reconheça as suas limitações. A palavra de Deus que foi lida foi o que? Se ele não entrar para edificar a casa, em vão você vai tentar edificar. Você não vai conseguir edificar a sua casa sem colocar primeiro Deus dentro da sua casa. Sabe o que acontece? Deus, ele sente a saudade de você. Deus sente a saudade do momento que você adorava Ele em gratidão, que você chorava diante dEle, agradecendo as coisas e os milagres que Ele realizou na sua vida. Porque nós queremos buscar a Deus somente quando nós estamos em dificuldade. Quando nós estamos em dificuldade, nós entramos em campanha, nós iremos por um monte de dia, de monte de noite, nós fazemos tudo para estar na presença de Deus. Mas deixa eu falar algo de Deus para a sua vida. Deus, Ele sente tanta falta de nós, que às vezes Ele manda, sabe o quê? Um pacote de dificuldade para nossas vidas. Sabe para quê? Só para Ele relembrar o tempo que você tinha com Ele. O tempo que você adorava Ele. O tempo que você louvava Ele. O tempo que você deixava Ele ministrar no teu coração. O tempo que você se dedicava a Ele. Só que nós não podemos querer adorar a Deus só no meio das dificuldades. Porque nós não queremos viver na dificuldade, nós queremos viver na graça, nós queremos viver na quarta-feira, o que? Culto da vitória, a gente só quer o que? Vitória. Nós queremos glorificar a Ele só quando Ele nos dá a vitória. Mas Deus, nessa noite, Ele nos ensina que nós devemos adorar a Ele em qualquer situação. Mas se você deixar Ele de lado, Ele fala assim: ei, vou te mandar um vento porque eu estou com saudade de você. Então busca a Deus. A palavra de Deus em Isaías 55:6 diz assim, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o quanto Ele está perto. Aproveita que Ele está perto de você nessa noite. Aproveita que Ele está perto de você nessa noite. Aproveita que você saiu do comodismo da tua casa e veio aqui para adorá-lo, para buscá-lo, para glorificá-lo. Continue buscando a Deus, não deixa nada impedir a tua adoração. Saia de casa mais cedo, arruma as coisas mais cedo, se apronta mais cedo. Se o culto é 19 horas, eu vou chegar lá às 18h30. Faça de tudo para você chegar aqui o mais cedo possível. Porque a gente sabe a dificuldade de chegar na casa do Senhor, nós sabemos. Mas se a gente não se prontificar e levantar e falar assim: Senhor, eu vou. A minha esposa está me pedindo, mas eu vou. Mulher, me ajuda. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que gerar paz dentro de nós. Nós temos que gerar paz dentro da nossa família. Nós temos que gerar paz dentro da nossa casa. Nós temos que gerar união dentro da nossa família. Nós temos que gerar comunhão dentro da nossa família. Hoje é culto da família. Você vai ser a diferença na sua casa. Porque eu creio que todo cristão, ele quer ter aquele desejo de falar assim, ó: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que esse versículo, todos nós queremos viver. Nós não queremos simplesmente ler, nós queremos viver. Nós queremos chegar em casa e falar assim: graças a Deus, valeu a pena.
os meus joelhos no chão dobrado, valeu a pena a minha busca, valeu a pena tudo que eu fiz para agradar a Deus. E hoje eu poder chegar diante do Senhor e falar assim: Senhor, eu e minha casa serviremos a Ti. Mas quando você não cuida da sua família, o que acontece? Quando você deixa a sua família de lado, quando a ausência total de Deus na sua casa, quando existe uma falta de posicionamento com Deus, quando anos de destruição espiritual encontra-se dentro da sua casa, quando a sua vida familiar já se encontra totalmente desorganizada, seu casamento está destruído, separação, filho já não respeita pai e mãe, brigas dentro de casa, espancamento, falta de entendimento, falta de respeito, é uma casa onde Deus já não habita mais. Jesus, eu preciso entrar agora com o quê? Com uma reforma emergencial. De repente você pode estar vivendo algo parecido com isso na sua casa. De repente você viveu momentos na sua vida que você deixou acontecer isso na sua vida. Ou de repente você ainda nem aceitou Jesus ainda e já aconteceu isso na sua vida. De repente você viu pai e mãe brigando. De repente você viu o seu pai brigando com a sua mãe, de repente você viu o seu pai bebendo, a sua mãe bebendo, ou o seu filho, ou algo desse tipo, você viu que a sua família está totalmente destruída, mas hoje nós entendemos que existe duas formas. A manutenção diária. E também nós precisamos entrar com os recursos emergenciais na nossa vida. Só que tem uma diferença. Da mesma forma que a estrada precisava de manutenção, a manutenção diária era bem mais rápida. Se amanhã alguém ligasse para o responsável daquela estrada e falasse: ó, tem um buraco aqui em frente à minha casa, um dia ou 2 dias ia lá e seria restaurado. O problema que está na tua casa hoje, que você consegue resolver hoje, amém. Agora, quando você está vivendo uma situação na sua casa, uma situação na sua família, uma situação na sua vida, aonde isso foi acontecendo por muito tempo, e agora hoje você fala assim: Senhor, basta. Eu tentei edificar minha casa sozinho. Eu tentei por anos edificar a minha casa sozinho, mas nunca coloquei o Senhor dentro da minha casa. Irmãos, eu estou falando de colocar verdadeiramente. Eu não estou falando de simplesmente você aceitar Jesus aqui, mas quando você chega na sua casa, a primeira briga que tem, você se levanta contra aquela pessoa. Eu estou falando de você, quando a pessoa se levanta contra você, você fala assim: Senhor, já não é mais comigo essa briga é sua. E você, se cala e vai orar. Porque você não pode agir mais como é que você agia antigamente, você já tem que agir totalmente diferente. Eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então é dessa forma que nós temos que agir. É dessa forma que nós temos que ter a nossa atitude. Se você não entender que tem que convidar a Deus para edificar a sua casa, não vai adiantar esforço nenhum teu. Não vai adiantar você fazer nada. Pastor, mas agora eu já estou fazendo comidinha para ele, já estou levando café na cama, já estou fazendo tudo isso, mas não resolve. Bota Deus verdadeiramente nesse negócio. Bota Deus verdadeiramente na sua casa. Bota Deus verdadeiramente na sua vida. Pastor, eu não estou conseguindo. Primeiro, cuida da sua vida. Não tenta levantar uma pessoa sem que antes você esteja de pé. Porque se você não estiver de pé, não adianta que você não vai conseguir levantar ninguém. Primeiro você busca pela sua vida. Busca pela sua vida espiritual. Busca pelo seu ministério. Busca pela sua vida com Deus. Que aí você vai ver Deus entrando primeiramente na sua vida. Deus primeiro entrando na sua história. Mudando tudo aquilo que você fazia, hoje agora você não faz mais. Agora,
você resolve botar tudo no lugar. Agora você fala assim: Senhor, eu entendi essa mensagem nessa noite. Eu entendi que eu tenho que colocar o Senhor para edificar a minha casa. Eu não posso mais edificar a minha casa sozinho. Aí agora vem o processo. Dá um glória a Deus aí pelo processo. Ninguém gosta de glorificar no processo, né? Glorificar no processo é muita glória. É muita glória. Lembra que eu falei da estrada? De repente, a sua vida espiritual, de repente você está só uma semana se afastando. De repente, só um mês se afastando. De repente, 6 meses se afastando. De repente, 1 ano, ou de repente, a sua vida inteira, você verdadeiramente não colocou Deus dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro dos seus projetos. Então vem um processo. E o processo vai exigir mais tempo de quê? Dedicação. O processo vai exigir de nós algo que, se eu resolvesse ontem, já estava resolvido hoje, o problema já estaria tudo resolvido. Mas como eu não sei como está a vida de vocês, ministerial, a sua vida espiritual, a sua vida familiar, então aqui Deus está nos direcionando a falar para todo tipo de pessoas, porque tem pessoas que também nos assistem no ao vivo, ou de repente na semana que vem, mês que vem, alguém vai estar lá, clicando lá nas nossas redes sociais e vai estar assistindo essa mensagem. Então, se a tua vida é espiritual ou familiar estiver dentro de um processo rápido, beleza. Mas se de repente a sua vida é espiritual dentro de um processo da sua família estiver muito longe, muito totalmente destruída, então você vai ter que cumprir alguns processos, alguns propósitos, algumas diretrizes que Deus vai nos deixar nessa noite. Prioridade que nós vamos ter que ter para colocar a nossa vida em ordem, a nossa casa em ordem, a nossa família em ordem. Primeira, posição com Deus. Se a gente não se posicionar diante do Senhor, já não precisa nem você cumprir o restante. Porque o primeiro é o posicionamento com Deus. Segundo, busca pessoal ou coletiva. Pastor, como assim? Individual, se você busca sozinho pela sua casa. Se você busca sozinho pela sua família. Não, pastor, toda a minha casa serve ao Senhor. Mas mesmo assim você não está buscando, ou você não está fazendo a sua manutenção diária. Você não está tendo o seu devocional com Deus diariamente. Você não está fazendo a sua oração diariamente com a sua família. Você não tem um propósito de jejum com a sua família. Esse é o coletivo. Mas se for individual, agora você vai ter que buscar individualmente. Primeiramente pela sua vida espiritual, pela sua vida emocional. Quando você começa a buscar através da palavra de Deus, através da oração, através do jejum, você vai ver que as coisas vão sendo colocadas no lugar. Mas lembra da manutenção? Eu não sei qual é a distância que você está de Deus. Porque se a tua distância também estiver muito longe de Deus, vai existir mais processo, vai demorar mais tempo. Terceira, essa daqui é forte demais. Retirar pessoas que não vão somar. Já começa por aí. Já começa a tirar pessoas da sua vida que não te levam à santidade. Começa a tirar pessoas da sua vida que te impede de você chegar a Deus. Se você não fizer o primeiro passo, que primeiro é a tua posição. Porque não adianta eu falar, Senhor, tu está no barco. Mas quando eu vou tomar alguma decisão, eu não apresento para Ele. Eu falo assim, Senhor, senta ali, que a decisão agora é minha. Você não se posicionou. Você simplesmente falou, Senhor, tu está comigo, mas quem manda sou eu. Tu está comigo, mas o controle ainda está na minha mão. E não é isso que Deus quer.
E não é isso que Deus não está nos ensinando nessa noite. Ele fala assim, ó, deixa eu entrar na casa que eu edifico a casa. Deixa eu entrar na casa porque eu mudo o quadro. Você não crê num Deus que salva, cura, liberta e transforma? É esse Deus que vai fazer tudo isso na sua vida. Porque você profetiza na vida dos outros, mas na sua vida você fala assim, será que ele faz? Deixa o controle com ele. Então no terceiro já começa a retirar todas as pessoas que não vão somar contigo. Tira essas pessoas e fala assim, Senhor, eu quero aquela pessoa ali, porque eu sei que se eu chamar aquela pessoa para ir para o monte comigo, ela vai. Eu sei que se eu chamar aquela pessoa para ir comigo para a igreja orar, ela vai. Para chamar para ir para o culto, ela vai. Se eu chamar para onde eu chamar, em relação a Deus, essa pessoa vai. Então cola com essa daí. O resto você fala assim, ó, chuta que é macumba. É isso aí. E assopra que é farofa, é isso? Como dizia minha avó, é isso? Minha avó já morreu, então. Quarta e última, perseverança. Dependendo da distância que você está, você vai ter que perseverar bem mais do que quem só está distante um mês. Agora, se você está a vida toda, você falou, você nunca deixou verdadeiramente Deus entrar na sua casa, Deus edificar a sua casa, então o teu processo vai ser maior. O tempo vai ser maior, a perseverança vai ter que ser maior, a dedicação vai ter que ser maior. Então a gente tem que entender isso. A forma de entrega vai ser diferente, a forma de buscar vai ser diferente. Então você que vai analisar como é que está a sua vida com Deus, como é que está a sua casa, como é que está a sua família. Intensidade na palavra, intensidade na oração, intensidade no jejum, e intensidade na vigilância. Que orar sem vigiar não adiantou nada. Vigie primeiro. Nós lemos a palavra de hoje, foi o que? Salmos 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. As dificuldades vão gerar perseverança. Pastor, é isso aí. As dificuldades que vão te aparecer agora, vai gerar em você perseverança. Vai gerar dentro de você a vontade de querer estar na presença de Deus. Porque cada dia que você está dentro da casa do Senhor, vem palavras de edificação para a sua vida. Vem palavra de ânimo, palavra de que você vai falar assim, ei, agora eu posso superar. Agora eu entendi o que Deus ele quer na minha vida. E duas palavras, né? A primeira eu já até falei, Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Palavra que todo cristão, ele quer ter nos seus lábios. E a última, que foi Paulo que falou, que diz assim, ó, Paulo ensinou o carcereiro, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Tem que acreditar nele. Tem que acreditar que ele é o Deus que pode mudar a sua vida.